Olá, boa noite. Eu vou compartilhar com vocês então um pouco aqui da minha experiência dessa parte de gestão de EPIs. Tá? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu já conversei, quem acompanha assim mais os stories, eu andei falando sobre isso já há poucos dias, né, na questão que o pessoal estava perguntando bastante sobre EPI, inclusive. Parece que estavam eles, vocês mesmos já estavam antecedendo a live, né? Porque surgiu bastante questões sobre EPI nos últimos dias. E inclusive sobre a entrega, né, do EPI, quem deve controlar estoque ou até entrega de EPI. Eu conversei com alguém, acho que também no direct, sobre isso, tá? E eu comentei com essa pessoa que, inclusive, eu já trabalhei, sim, em empresas, onde eu não só era responsável pela entrega do EPI, como eu tinha que fazer ainda o controle de estoque. Eu tinha que fazer a solicitação de compra, eu tinha que controlar o estoque, se faltasse EPI, a responsabilidade era minha. Então foi quando inclusive eu tive que aprender a fazer gerenciamento de estoque, porque se a gente não aprende lá no curso técnico, né? A gente não aprende logística lá, gerenciamento de estoque, nada disso. Eu tive que aprender fazendo, né? Na marra. No começo eu comecei a ter estoques exorbitantes, eu não tinha mais onde guardar EPI aqui, porque a gente tem aquele medo, né? De que falte, Deus o livre, chegar uma hora aí faltar, né? E aí depois a gente vai pegando ali, vai entendendo ali do consumo também. E a gente consegue ir controlando um pouco mais, para que não falte, mas também porque a gente não fique sem espaço para guardar. Deixa eu ver que a Natália comentou, faço isso na minha empresa. Além disso, tem até que comprar EPI. Lá tinha compras, pelo menos. Eu fazia só a solicitação de compras, né? Eu dizia, por exemplo, qual EPI que tinha que ser comprado e a quantidade. Então, isso eu tinha que fazer. Até me perguntaram com quem eu estava conversando, quantos funcionários eram. Eram 300 e poucos funcionários, mais ou menos, nessa empresa. Ou 400, não lembro. Era para onde... a Daiane também faz isso, solicita reposição de estoque. Viu? Tem várias empresas que eles acabam dando, sim, essa responsabilidade pro técnico de segurança, né? Ou pro SESMIT, enfim. Se eu concordo, gente, minha opinião, sinceramente, eu não concordo, tá? Principalmente, eu concordo menos ainda, vamos dizer assim, que a gente tem que ficar controlando o estoque. Porque, na minha opinião, estoque de material, compra, assim, aquela pessoa que vai garantir que aquele material não falte no estoque, isso é logística. Eles estudaram para isso, eles têm essa experiência. Eu ia pedir um material como outro material, assim como material do escritório. Então vamos pedir para o RH, então, agora controlar estoque de material do escritório? Tá? Para mim não faz muito sentido. Mas eu já fiz. A empresa, quando eu entrei, disse que isso era uma das demandas, eu queria um emprego, eu fiz, né? Aí tem coisa, a gente pode tentar depois conversar, negociar com a empresa, pode, né? Mas às vezes, infelizmente, a gente não tem como fugir. Não concordo que é a nossa responsabilidade. Eu acho que o tempo que a gente fica ali controlando estoque, fazendo solicitação de compra ou até comprando EPI, a gente podia estar fazendo o gerenciamento do EPI, que isso sim é o nosso trabalho e isso já gera bastante tempo, dependendo da quantidade de funcionários que tem. E aí, que nem me perguntaram, o que diz a norma? A norma diz que quem é obrigado a comprar não diz. A norma diz que a organização tem que fornecer o EPI adequado ao risco, ponto. Ela não diz quem tem que comprar ou quem tem que entregar. É a organização que define. Eu só concordo que isso é uma demanda, não é nossa. A nossa demanda é fazer a gestão sim. O José, na dúvida, compra 10 de tudo. Se for pouca gente, né, José? Tá pegar uma empresa de 400, 500 funcionários, é no mínimo 200 de tudo. Caiu um pouquinho o sinal e voltou. Mas enfim, inclusive nessa empresa, aí eu já fazia controle de estoque, né? Fazia SC e entregava EPI. E eu tava uma vez numa reunião com a diretoria. A gente tinha reuniões assim semanais, que era uma multinacional, então tem várias fábricas, não só no Brasil, como fora do Brasil. E aí, uma vez por semana, todos os técnicos, um técnico de problema de cada planta, nós fazíamos uma reunião com as plantas do Brasil, né? Não, fora do Brasil, não. Com o diretor da empresa. Era por vídeo, né? Claro, né? Porque é cada um num canto do país.
E aí surgiu uma vez que ele solicitou que além de a gente fizesse tudo isso, que eram todas a mesma coisa, era fazer a parte de controle de estoque e entrega. E ele queria que nós começássemos a fazer o inventário. Se eu não me engano, era uma vez por mês. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito brava. E eu na reunião, na lata, eu cheguei a comentar até, disse, não, vocês querem que a gente agora faça um inventário também? Eu disse, não, então não tem como fazer, primeiro, não tem como fazer inventário de EPI, de estoque de EPI, com a produção rodando. Ou a gente entrega o EPI ou a gente inventaria. Tanto que o pessoal ia fazer inventário de estoque, quem fazia era a logística do produto, fazia num dia que a fábrica não estava produzindo. Então, em primeiro lugar, eu preciso, vou ter que fazer hora extra e vir num dia que a fábrica não esteja trabalhando. Não consigo entregar e inventariar ao mesmo tempo. E aí, mas eu disse, não concordo que a gente tenha que fazer isso também. Mas, se tem que fazer, eu faço. Quando sobrar tempo, eu faço segurança do trabalho. Gente, eu falei assim na lata. Porque é verdade, aí a gente acaba fazendo funções que não é de segurança do trabalho. E aí, quando realmente a gente precisa fazer a gestão de EPI, que é o nosso trabalho, não sobra tempo, sabe? Não dá tempo. E o que é, então, a tal da gestão do EPI? Tá? Não é controlar estoque, a entrega do EPI, gente, eu acho que isso também seria uma demanda de almoxerifado. Não concordo também que seja do SESMIT, mas eu acho do menos ao pior. Por quê? Mal ou bem, já aconteceu algumas vezes de vir um funcionário pedir um EPI e eu conhecia as pessoas, eu conhecia a atividade, conhecia a tarefa. Isso é uma coisa que eu sempre digo, quando a gente vai entrar numa empresa, a gente conheceu o processo e com o tempo também a gente vai conhecendo as pessoas. E aí a pessoa vem pedir uma luva que não tinha relação com os EPIs normais que aquele setor que eu sabia que aquela pessoa trabalhava usava. E aí pediu assim alguma coisa diferente, eu achei estranho. Eu perguntei, mas o que você vai fazer que você precisa dessa luva? Não, que a gente vai fazer um negócio lá, que o fulano mandou a gente fazer um outro negócio lá, enfim, no fim eles iam mexer com um produto químico. E eu não estava sabendo disso. E aí na hora eu peguei a informação então, peraí que eu vou lá contigo, eu quero ver o que vocês estão fazendo, né? E aí, no fim, não era para eles estarem fazendo daquela forma, né? A gente organizou a atividade, né? Enfim, mas eu digo que o menos pior é a gente fazer entrega nesse sentido, porque às vezes a gente consegue pegar algumas situações, pode ser que pegue umas situações assim, sabe? No momento que você conhece a atividade, conhece as pessoas, você sabe onde ela trabalha, se ela vir pedir alguma coisa diferente, pode ser que ali no pulo você consiga descobrir alguma atividade que ainda de repente não estava alinhada com a gente, né, com a segurança, né, enfim, e que de repente vale a pena ter esse alinhamento, a gente ir lá e dar uma olhada. Então, nesse sentido, até acho vantagem, mas eu ainda acho que isso não é uma responsabilidade nossa, a entrega também não. Porque a entrega de um material normal, como grampo, como folha de papel, como qualquer outro material que possa ter numa empresa. Então, na minha opinião, isso tem que ser feito pelo almoxarifado ou logística. Por quê? Para que a gente possa fazer a gestão de EPIs. O que é a gestão de EPIs? Primeiro, é a obrigação da organização entregar o EPI adequado ao risco. Daqui a pouco a gente entra assim na empresa e as pessoas já estão usando lá os EPIs. Mas é adequado ao risco? Vai que daqui a pouco, nesse meio tempo, entre a troca, vamos supor, de um técnico para o outro, de um SESMIT para o outro, nisso lá, alguém tinha que comprar, vai que o Compras comprou lá de um outro CA, alguma outra coisa, e ficou comprando esse, e daqui a pouco aquele EPI nem é tão adequado àquele risco e acabou passando por despercebido. Aí você entra na empresa, segue o baile como estava, mas daqui a pouco não é tão adequado. Ou até daqui a pouco teve uma mudança no processo produtivo, um produto químico novo. Isso acontece no ramo automotivo, por exemplo, isso acontece bastante, mudança de layout. Por quê? Toda vez que muda o ano do carro, acaba ocorrendo uma mudança no layout, porque mudou as peças, né? Então pode ser que ajuste mude alguma coisa ou não,
nessa mudança de carro e a gente acaba mudando o layout também. Daqui a pouco foi uma máquina nova que chegou, daqui a pouco era algum produto que era feito fora da empresa e vai começar sendo internamente. Então, nós temos que, quando a gente entra na empresa, a gente precisa olhar isso de uma forma geral e depois ir acompanhando ou ajustando conforme a necessidade. Deixa eu ver que a Dani comentou, informar o tipo de EPI para cada atividade, pode ser para cada atividade ou para cada função. Isso vai mudar um pouquinho de acordo com o ramo de atividade da empresa. Tá? Pode ser que possa ser por função, vamos supor... deixa eu pensar assim, auxiliar de produção. Vamos supor que todos os auxiliares de produção eles façam a mesma coisa. Aí a gente pode fazer por função. Mas vamos supor que temos alguns auxiliares de produção, alguns mexem com químico, por exemplo, e outros não. Então daí nós precisamos separar por atividade. Então depende um pouco ali da realidade da empresa. Mas sim, fazer esse vínculo sim e identificar qual o EPI mais adequado. A gente consulta o CA, consulta a ficha técnica e confirma se ele é adequado ou não. Importante também, gente, quando a gente vai passar as informações por compras, caso não seja a gente mesmo que compre, dá uma opção de pelo menos assim 2 ou 3 CAs para ele comprar. Porque o compras é procedimento da empresa, ele vai fazer pelo menos 3 cotações, mas consiga atender. Então, a gente não precisa amarrar também num só, a não ser que seja um caso específico. Já aconteceu comigo, eu conto para vocês. Mas dependendo do caso, por exemplo, óculos de segurança. Óculos de segurança não é uma coisa tão específica, se for aquele transparente normal. A gente pode dar opções ali de 2 ou 3 CAs, porque vai mudar só a marca, mas a proteção é a mesma, sabe? Então, a gente pode também ajudar isso na questão do compras. A qualidade, sim, também. No momento que a gente indica, por exemplo, ali o CA, normalmente ele já vai estar vinculado a uma marca, né? E aí, se ele ficar condicionado a comprar só daqueles, automaticamente vai estar comprando de uma qualidade melhor também, que faz bastante diferença. Posso dar exemplos para vocês também. E por que isso? Porque agora lá no E-Social, quando a gente for lançar as informações também do agente nocivo, a gente tem que lançar o CA-DPI. Na nossa documentação também tem que usar o CA do EPI. E aí, se a gente não tem esse controle, vira uma bagunça. Porque daí vai estar lá no LTCAT um CA, no PGR vai estar outro CA, na ficha DPI vai estar outro CA e, na verdade, o que ele está usando é outra. E aí a gente não consegue ter a gestão do EPI, a gente não consegue ter o controle. Então, a maneira que eu acho assim que é mais fácil de alinhar isso é passar 2, 3 CAs. Você pode fazer uma tabelinha para o pessoal de compras, sempre com essa opção de 2, 3 CAs ou no sistema, caso use algum software, algum sistema para fazer solicitação. E nos documentos vocês podem colocar 2, 3 CAs também, não tem problema nenhum, né? Pode colocar assim mais de uma opção. E assim você consegue realmente fazer a gestão se o EPI está adequado ao risco. Deixa eu ver o que o Jesus comentou. E algumas empresas têm a ficha de EPI, o que já basta para saber a quantidade de saída de EPI. Sim, inclusive eu já trabalhei em empresas que tinham um sistema que a pessoa retirava lá e botava a senha e com ficha. Inclusive eu trabalhei já com quase 500 funcionários, onde era na fichinha, Gilson. Aí vou te dizer que não fica tão fácil controlar a periodicidade de troca de EPI. Mas, isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente, a gente precisa achar um jeito de fazer isso. De alguma maneira a gente tem que fazer isso. Deixa eu ver que a Daiane comentou. Entrou um funcionário na empresa que veio pedir um determinado tipo de luva que ele preferia para usar. Achei bacana porque desde que entrei usamos o mesmo tipo de luva. Daiane, sim, bacana. Se a empresa pode comprar, beleza, só tem que ver o que primeiro, qual é o CA, isso para poder saber se esse EPI, essa luva que ele quer realmente está adequada ao risco que ele está exposto. Porque de repente ele veio de uma outra empresa, pode ser, tô viajando, que não seja o mesmo risco. Então, de repente, pode ser que atenda para aquele risco ou atenda e não atenda para esse. Então, igual, tem que fazer esse teste. Outra, se vai substituir o EPI, o que a gente sempre tem que fazer? Primeiro ver se é adequado ao risco e depois testar. Ele realmente melhora, então ótimo. Aí o que falta só fazer? Fazer o teste, porque daí tem que ver a adaptação com os demais e as outras atividades, né?
A gente sempre testa o EPI antes de comprar um estoque, né, e definitivamente estabelecer que é esse. O que aconteceu uma vez? Eu entrei numa empresa e é isso, eles já usavam, já tinha uma luva lá que se usava lá desde sempre. E o pessoal manuseava uma ferramenta que era pérfuro cortante, né? Que era cortante e a luva era para se proteger contra corte. O que aconteceu? Aconteceu alguns acidentes, acho que uns 3, digamos, que a luva não resistiu. A luva, ela não estava protegendo para o risco, né? A luva não era adequada para aquele risco. E era a luva que estavam se usando desde sempre, digamos. Eu tinha um monte daquela quando eu entrei na empresa, assim, estoques. E aí, o que se fez? Eu fui lá, fui no mercado, eu digo, fornecedores de EPI, pedi para eles modelos para mim experimentar. Os nomes dos fornecedores, eles fazem isso, eles te dão 1, 2, 3 pares de graça. Tu explica qual é a tua necessidade, eles não, tenho essa. E tu faz o quê? Tu entrega, pega 2, 3 modelos e entrega para algumas pessoas e explica para ela o que é e pede para ela experimentar. Antes de eu entregar para as pessoas, eu lembro que eu peguei uma dessas ferramentas e passei na luva, que eu queria ver se ela não rasgava mesmo e passava assim com força, antes de eu entregar para a pessoa, né? Porque eu fiquei com receio, né, de eu entregar uma luva para a pessoa testar e ela acabar sofrendo um acidente por causa disso, né? Então eu testei bem a luva eu mesma, né, sem estar usando, né, passava a ferramenta, olhei assim, não puxou um fio da luva, então deve ser bom. Aí eu entregava para as pessoas experimentarem, pegava pessoas chaves, explicava o que era, um formuláriozinho, depois aí eu preenchia e aí a pessoa me passava ali, né, o que ela tinha achado ou não, mais de uma, né, pra gente não ter uma opinião só. E tentei pegar também de mais de um turno, porque às vezes pode, mesmo sendo a mesma atividade, a gente pode ter uma variação ali entre turnos. E aí, passando disso, foi definida qual era a luva. E aí foi amarrei bem com compras que só poderia ser comprada aquela. Aí a gente amarra num CA só, porque era um caso bem específico, não poderia ser outra. E muito menos as outras que estavam sendo utilizadas antes. E apesar daí, e mesmo assim, custava 3 vezes mais, ela era muito melhor, muito mais resistente, e ela custava 3 vezes mais. Aí também entra o nosso trabalho, que daí também é segurança do trabalho. Então esse é o nosso trabalho, não é ficar contando estoque. Que é agora explicar para o cara lá que abre a carteira que eu tenho que comprar um EPI que é 3 vezes mais caro que eu estou usando já faz 3 anos. Aí entra o nosso trabalho. Aí o que a gente faz? O que eu fiz? Peguei lá, montei uma apresentação bacana, um material bacana, mostrando os acidentes que já tinham ocorrido, que a luva não tinha resistido. Fiz uma estimativa da durabilidade da luva nova, que ela era praticamente o dobro da luva anterior. Então vai para o cálculo matemático, que tu vê que a luva mesmo ela sendo mais cara no final de 30 dias, como ela dura mais, a margem de preço acaba não tendo tanta diferença. E a gente comprova que aquela não era adequada. Foi o suficiente, gente. A partir daquele momento, só se comprou a luva nova, mesmo sendo 3 vezes mais cara. E a gente amarra com compra, se não é a gente que compra, né? Que daí só pode ser aquele CA. E o que fizeram com o estoque? E tinha bastante, vou te dizer, Gilson. O que a gente fez? A gente tinha um outro setor que era o setor de montagem. Então o pessoal não usava a ferramenta cortante. Eles usavam luva só porque eles pegavam peças pequenas assim, e aí com o final do dia, se tu não tem luva, tu vai machucando. E eles usavam uma luva muito parecida com essa, só que era até mais simples. E aí, o que eu fiz? Eu gastei esse estoque com esse pessoal da montagem. Tinha alguns até que preferiram, enfim, aquela, porque não sentia tanto aqui que é muita pecinha assim, sabe? Muito esse movimento de pinça. Eles até gostaram, porque daí eles não sentiam tanto no final do dia
machucada assim, não digo machucada, sabe, mas assim, o dedo. Consegui, digamos assim, aproveitar de alguma forma, e pelo menos não foi fora. Acabei gastando assim. Claro, durou horrores, né? Porque era um setor onde tinha muito menos pessoas para usar. Digamos assim, era 5 vezes menos pessoas do que o outro setor que a gente trocou a luva, né? Nesse caso também, gente, já aconteceu, inclusive, quando eu entrei na empresa, tinha uma caixa de uma luva lá que a gente não usava. E aí, como tinha outras fábricas do Brasil e algumas tinham uns processos produtivos um pouco diferentes, eu perguntei uma vez para ele se alguém usava. Aí tinha alguém que usava, eu peguei e mandei a caixa para lá. Então, de repente, é uma dica aí para quem trabalha em empresa que tem assim outras filiais, que de repente você tem um material para não, também não vamos botar fora, né? Que não vai usar, de repente entregar para outra, ou ao contrário até, né? Que alguém não tem algum usando que você precisa, você pode pedir e faz só uma troca. Então aí nesse caso a gente amarra num CA só. Se não, se é uma coisa assim que não é tão específica, a gente pode amarrar em 2 ou 3, que vai facilitar pra gente e vai facilitar que o compras também tenha uma agilidade para comprar. Então ajuda bastante isso. Outra coisa, gente, a gente tem que cuidar. CA, validade de CA e validade de EPI são 2 coisas diferentes, tá? O que é a validade do CA? Quando um fornecedor de EPI, um fabricante, ele quer fabricar o EPI para vender, ele faz o EPI, diz que é adequado para esse risco e ele passa daí por uma série de testes. É como se fosse um teste do Inmetro, vamos dizer assim. Ele vai testar para ver se realmente aquele EPI é adequado para aquele risco. Passou nos testes, aí ele ganha o certificado de aprovação, que é o CA. E aí, a partir disso, tem a validade de 5 anos. Quando estiver vencendo, o fabricante, ele vai lá, a não ser que ele não queira, é claro, e pede uma revalidação. Se ele precisar fazer, ou quiser fazer alguma alteração significativa nesse EPI, ele vai ter que pedir um novo CA. Por isso que às vezes acontece, a gente está comprando o EPI e daqui a pouco ele vem, parece que é o mesmo, era até o mesmo e vem com CA novo. Porque alguma modificação teve, de repente trocou algum material, né? Enfim, teve alguma modificação. Então isso tem validade por 5 anos. E o que diz a norma? A NR6 diz que o EPI, para ele ser comercializado, ou seja, ser vendido ou comprado, ele tem que estar com CA válido. Após a aquisição do EPI, considera-se o prazo de validade do EPI. Então, se vamos supor que eu comprei um EPI, mês que vem o CA venceu e seja não sei por que não foi renovado, às vezes ele pode ter parado de fabricar, já aconteceu, o pessoal adorava uma luva, e daqui a pouco o fornecedor simplesmente ele não fabricou mais aquela luva e a gente teve que buscar outra no mercado. Então, ou daqui a pouco mudou alguma coisa significativa no EPI e aquele CA não é mais o mesmo, então aquele CA fica como vencido e aí só nas próximas vendas que vai vir com CA novo e aí nesse caso muda o número. Então pode acontecer esse mês que vem, daqui a pouco o CA venceu, seja pelo motivo que for, e pode existir N motivos para isso, não significa que eu tenho que colocar esse estoque todo fora, porque até, convenhamos, tá? Vamos ser sinceros, tá? Eu fiz o órgão competente fez todos os testes e diz que esse EPI ele tá ok, ele tá adequado ao risco. O CA vence amanhã. Então, hoje eu posso usar porque tá ok, o EPI tá protegendo o trabalhador. Amanhã ele deixou de proteger? Ele não deixou de proteger, só venceu o CA por algum outro motivo. Então, a norma justamente, por isso que ela prevê isso. Porque depois que eu já comprei, eu já tenho ele em estoque, eu não preciso descartar caso o CA vença. Às vezes acontece até da renovação do CA atrasar um pouco e fica uns dias vencido e depois já tá válido de novo. E aí eu botei tudo fora. Entendeu? Para mim não faz muito sentido. Não sei se vocês concordam. Para mim não faz muito sentido isso.
Então, depois que a gente já comprou, o que a gente tem que cuidar? É a validade do EPI. Então, a validade do EPI é outra coisa. Aonde que eu descubro qual é a validade do EPI? Com o fabricante. Às vezes consta no CA, mas se não, na ficha técnica do produto tem. O fabricante é obrigado a informar ali a ficha técnica e tem que estar ali a validade do EPI. Por exemplo, protetor auricular, depois de aberto, né, que eu começar a usar, ele tem uma validade ali em média, vai depender do fabricante, né, do modelo, de 4 a 6 meses. Aí vai estar lá, é 6 meses. Significa que caso eu não perca, não extravie, não danifique, né, nesses 6 meses, chegou no sexto mês, eu tenho que trocar por um novo. Mas ele tá inteiro, tá novinho, tem que trocar, porque o PPI não tá mais válido. Aí sim, só que aí temos que ver um por um. Aí entra o nosso trabalho, a gestão de EPI, a gente saber qual é a validade dos EPIs que a gente está comprando. E se daqui a pouco também a gente não tem controle dos CAs e dos modelos daquilo que a gente está comprando, a gente também não vai ter o controle da validade. Porque isso pode variar, eu posso ter um protetor auricular que é de 4 meses e posso ter um que é de 6 meses. Eu posso ter um sapato que é de 1 ano, posso ter um sapato de 2 anos. Mesmo com CA dentro da validade, sim. Isso aí é a nota técnica 146 de 2015, Natália, que fala sobre isso também. Na nota técnica, na verdade, ela desenha aquilo que está na NR6. Ela está escrito lá que o EPI, se eu comprei e ele venceu, eu posso ainda utilizá-lo. Tem que considerar a validade do EPI. E aí, a validade do EPI venceu, mas o CA não, porque daí é o teu uso. Por exemplo, assim, a validade do EPI do protetor auricular é 6 meses. Imagina a validade do CA é de 5 anos. Imagina se eu usar 5 anos o mesmo protetor, aquele de plug, sabe? Vai estar todo desbeiçado, né? Enfim, então, independente da validade, não. A validade do CA, ela serve pra gente comprar ele, tá? Depois, deixa pra lá. Aí a gente se concentra na validade do EPI. A durabilidade dele, claro, perdeu, extraviou, danificou, aí a gente troca independente da validade ou não, né? O que a gente tem que controlar porque sempre tem aquele que até que é mais cuidadoso, de repente a atividade que ele faz não danifica tanto o EPI e ele acaba durando mais mesmo. E aí a gente tem que controlar para que seja feita essa troca periódica. É aí que o bicho pega, gente. Já trabalhei em empresas, por exemplo, que era por sistema, né? Que a pessoa pedia e aí assinava com senha, né? E aí lá a gente conseguia colocar, por exemplo, indicações. Por exemplo, faz 4 meses que a pessoa retirou o protetor auricular. Aí tava lá, está vencendo, você precisa retirar no outro protetor auricular. Eu não conseguia fazer ele retirar, mas eu conseguia, pelo sistema, avisar que ele tem que pegar outro. Bom, era uma empresa que tinha mais de 700 funcionários. Imagina controlar a validade de EPI um por um. É complicado, né? Então, no sistema tinha como dar essa dica. Agora, daqui a pouco, se é por ficha, gente, já aconteceu comigo também, mais de 400 fichas de EPI. Tem que controlar, fazer gestão de EPI? É complicado. Mas a gente tem que dar um jeito de fazer. De tempos em tempos, fazer essa troca do EPI. O que a gente deve fazer sempre, sabe? Que isso aí é independente de qualquer coisa. Avisar que tem que fazer a troca. A gente pode fazer uma tabelinha, troca seu protetor há tanto tempo, seu sapato há tanto tempo, pode botar em mural, pode botar gestão à vista, pode fazer DDS sobre isso, né? Enfim, quanto mais pessoas conscientes que tem que fazer essa troca, menor vai ser o nosso trabalho. Mas na empresa a gente tem de tudo, né? Vai ter aquelas pessoas que vão ver aquilo ali, vão saber daquilo ali e vão procurar fazer certo, até porque estão preocupados com a sua saúde, mas tem pessoas que às vezes não dão tanta bola para isso. E aí não vão trocar, enfim, e aí esses a gente tem que acompanhar e tem que fazer. Inclusive, gente, eu já participei de uma reclamatória trabalhista e que tava essa questão do ruído, né? E a perita que fez a perícia, eu li o laudo dela depois, que o reclamante estava querendo insalubridade, né, por causa dessa questão do ruído.
E ela fez um laudo, gente, tão minucioso que eu, assim, olha, eu virei fã dela quando eu li o laudo dela. Que é difícil um perito ter esse trabalho todo que ela teve. O que ela fez? Ela pegou as fichas de EPI dela, da funcionária, que era de papel. A funcionária tinha trabalhado bastante tempo, então tinha bastante ficha de EPI e de todos os EPIs. Ela foi lá, sinalizou só o protetor auricular, um por um. Deu um trabalho para ela, tenho certeza de fazer esse laudo. E depois ela comparou as datas, que era quando ela retirou cada protetor auricular, ela puxou a ficha técnica do EPI de acordo com o CA que estava na ficha, e ela viu que agora eu não lembro se era 4 ou 6 meses, a validade do protetor auricular. E ela comparou a validade que o fabricante indicava com a periodicidade que ela trocava de acordo com a ficha de EPI. Olha o trabalho CSI que ela fez. E ela montou tudo isso lá no laudo bonitinho, e aí para chegar à conclusão de que a funcionária essa não tinha direito à insalubridade, porque ela usava o protetor auricular, ele era trocado de acordo com a informação do fabricante, né, de acordo com a sua periodicidade da validade. Tinha pessoas para fiscalizar o uso, ela tinha sido treinada para o uso, né? Enfim. Então, olha o trabalho minucioso. Aí, gente, vamos supor que seja o contrário. Que foi ter lá a perícia e ela foi pegar as fichas de EPI da funcionária e ou não tinha ou não estava sendo feita a troca periódica. Como que ia ficar a minha cara? Porque esse trabalho era meu, né? Eu era responsável pela gestão de EPIs, eu era responsável pela troca periódica do protetor auricular. Como que ia ficar, né? Então, pelo menos, eu sou dessas que me sentiria muito mal. Eu me sentiria que eu fracassei no meu trabalho. Tem pessoas que não se importam e tá tudo bem, cada um com seus cada qual. Mas eu ia me sentir muito mal por causa disso. Eu ia sentir como se eu não tivesse feito o meu trabalho direito. Então, gente, esse é o nosso trabalho. Isso é fazer a gestão do EPI. Não é somente a gente entregar o EPI, é saber se aquele é adequado ao risco, comprar somente sim com o CA válido. E o que eu acho mais difícil, digamos assim, mais trabalhoso, quando trabalha em pequenas e grandes empresas. Pequenas empresas é mais fácil, porque tem poucos funcionários. É controlar essa periodicidade de troca. A gente tem que ter alguma maneira de fazer isso. Exatamente, tu viu que essa é a importância. Não, isso de tudo, né? Porque tem o que eu comentei ali que a perita comentou no laudo, eu nem cheguei a falar. Porque além de a gente entregar o adequado ao risco, a gente tem que controlar a periodicidade de troca. Só que é obrigação também da empresa, e isso cabe a nós, além disso, é nossa obrigação fiscalizar o uso. Claro, como eu digo sempre, o SESMIT não é Deus para cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Não é só nossa responsabilidade fiscalizar o uso de EPI, tá? É de todos, lideranças, gestores, né? Enfim, que isso fique bem claro, né? Mas tem que existir a fiscalização do uso. E tem que existir, outra pergunta que me fizeram esses dias, que eu respondi nos stories essa semana lá, se é obrigatório ou não o treinamento de EPI. Tá lá na NR6, responsabilidades do empregador. Primeiro item A, entregar o EPI adequado ao risco. Item B, orientar e treinar o empregado. Então, o treinamento de EPI, ele é obrigatório. O que é obrigatório no treinamento de EPI? É a gente orientar e treinar o trabalhador qual o EPI que ele tem que usar para qual risco. Por exemplo, para essa atividade tu tem que usar a luva para esse risco, tu tem que usar os óculos para esse risco, tem que usar o protetor auricular para o ruído, né, para esse risco. Então a gente tem que orientar qual o EPI para qual risco. A gente também tem que ensinar para ele sobre guarda, forma adequada de guardar um EPI. Né? Tem EPIs que não dá para simplesmente jogar dentro do armário. Por exemplo, o respirador, aqueles com cartucho, de guarda num saquinho fechado, né? Enfim, né?
Às vezes tem alguns que são descartáveis, né? Descartar da forma correta, isso tudo. Então a gente tem que também ensinar sobre guarda, conservação, né? Como que a gente conserva o EPI, higienização, sabe? Não, e o uso, é claro, né? A forma adequada de usar, mas não só isso, é guarda, conservação, higienização. A gente higieniza ou não o protetor auricular? É isso que a gente tem que explicar. Às vezes a pessoa já passou por diversas empresas e já recebeu várias explicações de como guardar, usar, higienizar o protetor auricular. Às vezes não. Às vezes é o primeiro emprego, ou às vezes as pessoas onde passou não tinha essa orientação. Então a gente tem que explicar isso também. Qual o tempo de atualização do treinamento de uso de EPIs? Isso a norma não define, tá? Ela não define a periodicidade, tá? O que eu indicaria? Até por essa questão de gestão de EPIs, a gente ter essas evidências de que o funcionário foi treinado pelo menos uma vez por ano. Eu acho, minha opinião, acho bacana, não é a norma não diz nada. Quando o funcionário entra ali na própria integração de segurança, a gente já pode passar essas informações, a gente deve passar, inclusive, qual o EPI que ele vai usar para qual risco, sobre o uso, como que eu uso o tal EPI, como que eu higienizo, como é que eu guardo, né, enfim. E depois pelo menos uma vez por ano. Isso tudo, gente, aí sim é a gestão de EPIs. E vou dizer para vocês, numa reclamatória é o que vai fazer diferença ou não. Falando só em reclamatória, agora falando em proteção do trabalhador, muito mais, né? Porque se a gente tem lá um agente nocivo que a gente não conseguiu eliminar, então a gente tem duas opções: ou a gente neutraliza ou a gente controla, né? Se foi tentado já todas as medidas, né, da ordem de hierarquia, né, e o último item é o EPI, é a única opção que eu tenho para eliminar ou neutralizar aquele risco. Se eu não tiver uma boa gestão de EPIs, o trabalhador pode estar em algum momento exposto àquele agente nocivo. Se o EPI não for adequado, se ele não foi treinado como usar corretamente, se a periodicidade de troca não é feita de forma adequada, daqui a pouco ele pode estar em risco. Um exemplo bom que eu posso dar da questão de treino de uso de EPI é o pessoal que trabalha com agrotóxicos. Trabalhei um tempo no meio rural e aí o pessoal usa tudo, né, na hora de fazer aplicação de fitossanitários, né, agrotóxicos, né, enfim. E na hora de tirar o EPI, por exemplo, a gente considera que ele tá macacão, né, capuz, né, tudo, respirador, luva, bota, a gente considera que tá tudo contaminado. E aí tu vai tirando de qualquer jeito, daqui a pouco tu meteu a mão aqui no macacão, que tá contaminado, botou no rosto. Não. Então tem todo um jeito que se coloca a roupa, por exemplo, a calça, se é por dentro ou por fora da calça, né? Enfim, daí se bota por dentro da calça, o produto pode escorrer para dentro da bota, né? A luva é por fora ou por baixo, então tem todo um jeito de colocar o EPI e também tem todo um jeito de tirar ele para que a pessoa não tenha o contato direto com aquele produto, com aquele contaminante. Então isso entra também ali no treinamento, na questão de uso, guarda, conservação e higienização. Então tudo entra ali na gestão de EPI. E por que ele é importante? Por dois motivos. Primeiro, para o trabalhador ele está sendo protegido da forma adequada, porque no momento que a única proteção para o trabalhador do agente nocivo é o EPI, se a gente não faz essa gestão, ele pode não estar protegido. E segundo, por uma reclamatória trabalhista depois. Eu não estou nem pensando lá na empresa que vai perder reclamatória. Eu digo mais no sentido que pelo menos eu ficaria super, super chateada, super constrangida de aparecer um furo desse do meu trabalho numa reclamatória trabalhista. Pô, nós estamos te pagando para quê, né? Eu me sentiria super mal. Então, que nem a colega ali falou, deixa eu voltar ali para ver o nome dela. A Kessia. Tá aí a importância de gestão de EPIs. Que não é pouco, né, gente? Olha que eu tô quase uma hora aqui falando. Que não é pouco. Tentei resumir aqui para vocês, pelo menos
fixar bem um pouco cada item da minha experiência, né, que eu já tive, dos causos, né, digamos, que eu já passei com essa parte de gestão de EPIs, justamente por isso, para vocês entenderem a importância da gestão de EPIs, que se fala muito hoje em PGR, não sei o que, LTCAT, E-Social, e às vezes o básico, né, a gente pode às vezes acabar deixando para trás, que é o EPI, na verdade é o básico, né? Tem uma coisa assim que eu sempre falo, gente, faça um básico bem feito, que a gente já vai ser um técnico de segurança bem diferenciado. Fazendo ali o básico bem feito. Vai ser bem diferenciado e a gente vai estar fazendo bem o nosso trabalho. Espero ter contribuído com as minhas experiências, com a minha vivência para vocês, tá? Terça-feira que vem às 20 horas, nós temos live de novo, daí com outro tema. E eu espero vocês então na próxima terça. Até mais!